Todo ser humano tem dentro de si 7 centros de energia que conectam o nosso corpo físico e a nossa aura. Porém, eles não servem apenas para nos dar melhor vibração ou nos ajudar a ser mais tranquilos ou viver uma vida mais leve, como a maioria das pessoas pensam. Existe um conhecimento muito mais profundo sobre os 7 chakras que é guardado pela alquimia desde a época em que esse assunto era proibido. Os chakras, na verdade, são o caminho para a gente se lembrar do que nós viemos fazer aqui nessa vida. Quem tem os 7 chakras funcionando dentro de si consegue entender perfeitamente o seu propósito de vida e consegue também realizar os objetivos e construir a vida que deseja, ativando o verdadeiro poder da lei da atração. Mas isso não é apenas meditando. Existe um mecanismo por trás dos chakras para colocar cada um deles para funcionar, que só a alquimia conhece. E eu vou te mostrar nesse vídeo esse mecanismo, que eu vou te mostrar o que os 7 chakras realmente são e tudo que impede você de ter eles funcionando na sua vida. Olá, meu nome é Stefano Gradi. Eu sou professor, terapeuta e alquimista há 18 anos. Eu nasci na Itália, na cidade de Turim, no norte da Itália. E hoje eu moro no Brasil. Há cerca de 4 anos, eu criei uma escola de alquimia, iniciando a divulgar um conhecimento antigo sobre os 7 chakras, sobre as 7 prisões astrológicas que bloqueiam os 7 chakras. Então eu tenho uma escola que eu falo sobre astrologia, eu falo sobre chakra, eu falo sobre tarô, e é tudo na visão antiga, na visão primordial. Então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, nesse vídeo você vai poder degustar algo muito sobre esse universo e você vai poder conhecer melhor. Mas é muito importante, se você quer receber todo esse conteúdo, você além de assistir esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, o seu gostei e comente a sua opinião sobre esse assunto assim que você acaba de assistir. Antes de tudo, quero que você compreenda a magnitude desse conhecimento, desse conteúdo e a importância que essas viradas de chaves podem fazer na nossa vida. Porque os 7 chakras, eles são presentes em todo ser humano que existe no planeta Terra. Então não importa se a pessoa é italiana, se é portuguesa, se é chinesa, japonesa, de qual país que a pessoa vem. Isso independe da cultura, independe da língua. Todos nós temos isso em comum. Então, quando você entender sobre os 7 chakras, não só você vai entender sobre como você funciona, mas também você vai entender como todos funcionam. É algo que nós temos em comum. E a adaptação dessas 7 frequências, a forma única como cada um de nós expressa as 7 frequências, existem várias combinações, né? Imaginamos uma pessoa que tem alguns chakras mais fortes, outros mais fracos. Então, cada um vai ser caracterizado por uma tendência em relação aos 7 chakras, sendo que são 7 itens que vão se combinando, isso vai dar inúmeras combinações e possibilidades. Então, você entender como funcionam essas 7 frequências em você, no outro, vai fazer com que você entenda sobre o ser humano, faz com que você consiga fazer uma leitura da outra pessoa. Isso é muito poderoso. Então, presta bem atenção no que vamos aprender aqui, porque esse conhecimento, ele é universal. Então, quando você for para um outro país, se você for viajar, esse conhecimento vai continuar valendo. Não é apenas a lei de um país, é alguma coisa universal em todo o planeta Terra. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito interessante. Todos nós não temos alguns desejos, alguns fatores que nos motivam. Quando, por exemplo, você pensa, quando você vai trabalhar, quando você vai realizar uma tarefa, você é motivado por alguma coisa. Alguns são motivados porque querem ganhar dinheiro, outros são motivados por um ideal. Outros são motivados por um propósito. Outros porque daí depois vai conseguir comprar o carro dos sonhos. Ou porque vai conquistar o que deseja conquistar na matéria. Existem vários tipos de motivações diferentes, né? E aí a motivação, né? Muitas vezes a gente quer atrair algo. Nós temos desejos. Então o ser humano, ele é motivado por desejo. O desejo, ele pode ser um desejo do ego ou pode ser um desejo do espírito. Qual a diferença entre o desejo do ego e o desejo do espírito? Segundo a alquimia, quando você está preso no ego, você está preso numa das frequências. Você está preso em uma das 7 frequências. Imaginamos aqui, eu estou colocando aqui 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando você está preso no ego, é como se você estivesse andando apenas em uma linha. É como se a tua consciência, imaginamos que você está aqui e a sua consciência, ela está andando apenas nessa linha.
Normalmente, todos nós temos uma tendência a gostar de uma dessas linhas, uma dessas frequências, que seria um chakra. Eu, inclusive, falo muito sobre isso, dentro do conhecimento que eu aprofundo na internet sobre isso, eu falo muito sobre a armadilha do chakra dominante. Significa o quê? Que todos nós temos uma cor, uma frequência que a gente tem mais facilidade de andar. E algumas pessoas têm uma fixação nessa cor. A gente vai aprofundar sobre isso em próximos vídeos também. De outras formas, falaremos sobre isso também. Mas, nesse momento, eu só estou querendo que vocês entendam que a gente tem 7 frequências, mas nós temos uma tendência a sermos lineares. Significa o quê? Em vez de a gente viver as 7 frequências, a gente conseguir andar numa, na outra, né, em todas as frequências, nós temos uma tendência a ficar fixados em uma só, que é uma que a gente domina muito aquele assunto. É uma frequência que a gente domina. E a gente vai entender, né, eu quero, inclusive, te convidar a descobrir qual é a sua frequência, né, mas isso é um processo, porque você precisa de autoconhecimento para ter certeza sobre isso. Mas, só para você entender que um dos problemas é que, quando a gente tenta lidar com essas 7 frequências, a gente deveria lidar com as 7 frequências como um todo. E a gente tem uma tendência a ficar preso em uma frequência. Imaginamos uma pessoa, por exemplo, que gosta de ficar sempre o dia inteiro ouvindo sobre política, sobre futebol. E a pessoa, todo o tempo livre que ela tem, ela fica presa ali. Ela não usa aquele tempo para desenvolver-se espiritualmente, para entender quem ela é. Ela ocupa o tempo dela com um monte de informações que não dizem respeito a ela, mas que dizem respeito a distrações da mente, por exemplo. Então a pessoa está limitando o tempo dela, precioso dela, a ficar alimentando uma frequência só. E todos os amigos dela são assim, as pessoas ao redor são assim, então ela fica presa naquela frequência. Essa é uma tendência que todos nós temos. E essa é uma tendência meio que linear. Então, para nós, isso é um problema. Para a alquimia, isso é um problema, porque a gente passa a vida inteira numa frequência só. E faz com que a sua vida pode se tornar uma vida monótona, uma vida monocromática, uma vida que não vai te trazer todo o potencial que você tem para viver. Então, quando a gente tem um desejo, né, quando os teus desejos são desejos muito lineares, por exemplo, eu quero muito ficar rica, eu quero muito ficar rico, eu quero ter o carro do ano, eu quero comprar uma casa, uma mansão, você está pensando nas coisas do ego. Então, eu quero ter um namorado bonito, namorada bonita, eu quero casar, eu quero fazer aquilo para aquilo que as pessoas vão ver de mim, ou eu estou preocupado apenas em aprender conhecimentos para aprender conhecimentos. Quando você faz alguma atividade muito mais voltada não para um propósito maior, mas apenas para servir uma frequência. Então, você medita para meditar, você estuda para estudar. Por quanto que essas atividades são legais, se elas não estiverem linkadas a um propósito maior, alguma coisa que você veio aqui para servir, vai ficar muito limitado e preso numa frequência. Então, agora, eu quero te convidar a você perceber que existem esses desejos lineares, que eu não quero agora demonizar esses desejos. Eu acho que é natural a gente ter um prazer, ou a gente consegue comprar um carro novo, ou a gente consegue trocar o carro, né? Legal isso, não tô demonizando. Mas a vida não pode ser só isso. A vida tem que ser algo maior. A vida, ela tem que ser uma experiência que conecta todas essas frequências para um algo maior, para uma conexão maior. A gente tem que pegar essas frequências, conseguir integrá-las, e quando a gente integra essas frequências, a gente consegue acessar a um nível de consciência maior. E esse nível de consciência é o nível de consciência onde a tua essência, ela se manifesta. Então, na alquimia, a gente acredita que a nossa essência, ela se manifesta através da junção dos 7 chakras, e não apenas de um chakra só. E aí, nesse vídeo, eu quero te mostrar isso, e eu vou te dar algumas dicas importantes para que você não se perca nessa jornada, e eu vou abrir a partir desse vídeo uma série de vídeos sobre os chakras, para você poder aprofundar e estudar mais sobre isso. Então, o primeiro passo que eu quero que você entenda é isso. O desejo não pode ser só do ego, o desejo tem que vir da essência. Mas você só vai ter o desejo da sua essência quando você acessar a ela. E para acessar, você tem que conseguir sair de um chakra só e viver os 7 chakras. E aí a gente vai ter que quebrar alguns preconceitos sobre cada um dos chakras, né? E a gente vai fazer isso nessa série que eu vou soltando aqui no canal. Então, o primeiro passo que eu queria que você entendesse é: a lei da atração, para que ela funcione, muita gente fala assim, vou fazer um quadro dos sonhos e vou colocar a casa que eu quero, eu vou colocar o carro que eu quero, o marido que eu quero, a vida que eu quero. Só que assim, quando, por exemplo, eu vou te contar uma história rápida. Quando eu comecei o universo holístico, da alquimia, das terapias, né? Eu cheguei na minha terapeuta e falei para ela, olha, eu gostaria de passar nessa entrevista de emprego. Me ajuda a fazer isso. E ela falou para mim assim, olha, Stefano, talvez não é o que você realmente precisa fazer. Talvez essa entrevista de emprego
emprego que você quer passar seja totalmente fora do seu propósito. Então, assim, não dá para eu te ajudar a fazer isso. Se for para ser, vai ser. E por acaso não foi, né? Porque aquela entrevista era um desejo do meu ego, que era totalmente contrário à minha essência. E quando eu comecei a me conhecer, a me entender melhor, a começar a estudar sobre autoconhecimento, eu entendi que não era esse emprego que eu queria. Eu queria conhecer a alquimia, me tornei um alquimista depois. Então, ainda bem que aquele desejo do ego não vingou. Então, quando você coloca na lei da atração um desejo do ego, esse é um tema que depois eu quero abordar melhor. Mas só para você entender que a principal falha da lei da atração é você colocar no desejo um desejo do ego, um desejo linear, e não um desejo da essência, do espírito. Então, assim, quando a gente tem acesso ao nosso propósito maior, o nosso desejo, ele é um desejo verdadeiro, é um desejo íntegro. Enquanto quando você tem um desejo do ego, é um desejo corrupto, é um desejo que fica linear. Então, eu acredito que até pequenos desejos do ego, você pode até conseguir. Por exemplo, uma vez que você cumprir o teu propósito, se você quiser melhorar teu carro, comprar um carro novo, você merece também ter. Mas a gente tem que primeiro focar no propósito, para depois alimentar o ego de maneira controlada, né? Porque o ego nunca pode vencer o espírito. O espírito, segundo a alquimia, tem que reinar em cima do ego. O ego não tem nenhum erro, mas desde que o ego seja comandado pela nossa essência e não vice-versa. Senão a gente perde o rumo do barco. Combinado? Depois que você entendeu essa dinâmica, que é muito importante, a gente agora vai entender como funciona o chakra. O que é um chakra exatamente? Como ele funciona? Para que serve? Ok? Para a gente definir bem o que é o chakra. Então, vamos lá. Um chakra, ele é como se fosse um cone que sai da coluna para ir para a aura, né? Você tem que imaginar que um ser humano, ele tem um corpo físico, ok? Mas ele também tem uma aura, ok? Segundo a alquimia, o corpo físico é a memória que a gente carrega dos nossos ancestrais, é o corpo, o veículo que a gente usa para poder a nossa essência se manifestar aqui na Terra. Mas quando a nossa essência ela entra dentro do nosso corpo, ela promove uma energia ao nosso redor, um campo eletromagnético chamado aura. E o que é o chakra? O chakra, ele é um ponto de comunicação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo áurico. Então, através do cérebro, quando a gente vive uma experiência, você está ouvindo aqui algo, essas experiências, essas informações, esses dados estão indo para o teu cérebro, estão indo para a coluna vertebral, e da coluna vertebral, esses chakras estão saindo da coluna, projetando a memória para a aura. Então, a aura nada mais é do que a memória humana. Eu falei isso em outros vídeos também, mas sendo que eu não sei se você viu os outros vídeos, eu estou só resumindo aqui. Então, você tem o chakra que projeta a memória para dentro da aura, e da aura de volta pelos chakras para o corpo físico. Você vai lembrar de algo? Da aura para o corpo físico. Você vai armazenar uma informação nova, como agora você está aprendendo uma coisa nova, vai levando isso para a aura. Quando, por exemplo, você vai dormir e você vai sonhar, por que você vai sonhar? Porque você dorme e você começa a acessar a tua aura. Por que você sonha muito com o que aconteceu no teu dia a dia? Porque você está organizando as memórias que colocou na aura. Quando você dorme, a tua aura expande e você organiza as memórias. Deu para entender? Então, por isso que é muito importante, ao longo de um dia, você ter uma vida com 7 cores e não com uma cor só. Então, entenda que, hoje em dia, o que a gente aprende sobre os chakras, que nós temos que alinhar os chakras. O que mais se ouve falar na internet, nos grupos de pessoas que gostam de falar sobre esse assunto, vamos alinhar os chakras, vamos melhorar nossa energia. Seria um objetivo de ter mais energia. Eu acredito que sim, você pode, eu acho que você pode assistir uma meditação dos chakras, né? Existe uma meditação no YouTube que fala, você em 7 minutos, 7 chakras. Eu li os comentários do vídeo, né? Muita gente falando, nossa, adorei. Claro que isso é muito bom, você meditar e tudo mais. Só que, às vezes, isso serve mais para ativar essa energia lá do chakra superior, do 6º chakra. Você medita e você imagina alinhando o chakra, ok. Mas, uma vez que sai da meditação e você vai para a vida real, uma situação, um vizinho chato, uma situação que pode acontecer, pode desequilibrar os teus chakras. Se o ambiente ao teu redor não está organizado, se a tua vida não é organizada de um jeito alquímico, para que os 7 chakras fluam melhor, você vai ter que meditar nos 7 chakras a cada 5 minutos para manter a sua energia em ordem. Então, não resolve o problema, né? Pode ser um momento de amparo, mas a gente precisa começar a fazer com que a nossa vida seja uma vida saudável, uma vida que a gente esteja bem. Não precise toda hora meditar para estar bem. A gente possa viver uma vida com 7 chakras funcionando. E assim você vai começar a viver o seu propósito,
vai começar a atrair o que você precisa atrair e você não vai precisar apenas encontrar uma fuga, a meditação como uma fuga, como um momento de amparo. Aí você vai ter uma vida real, uma vida legal. E agora, para eu poder te mostrar isso, eu quero que você entenda que tudo que se compartilha na internet sobre chakra hoje em dia pega muito uma visão que veio da Índia e que foi traduzida pelos americanos. Então, o que a gente encontra muito na internet, no YouTube, são muito conteúdo de canais americanos que foram traduzidos para o português. Mas essa visão americana é uma visão um pouco superficial, né? Então, eu já vi muita gente ensinando essa visão superficial, todo mundo replica essa visão. Nada contra essa visão, não estou aqui querendo falar, tá errado. Não, tem muita coisa boa dessa visão, mas tem alguns pontos ali que eu vejo que não estão alinhados com a visão antiga. Então, eu quero te trazer uma das visões antigas e os pontos principais que essa visão antiga pode te trazer de bom para que você possa desbloquear os chakras. Porque algumas coisas dessa visão americana, ela pode atrapalhar esse processo de conexão com o propósito. Eu já vou te explicar por quê, você vai entender o porquê disso. Então, você pode sim aproveitar aquele conteúdo que já existe, mas eu quero que você agregue a esse conteúdo uma visão mais antiga para que você entenda o propósito mais profundo do chakra, que é você acessar o seu propósito. Então, se você está aí, você não sabe qual é o seu propósito, ou você já sabe, mas você quer levar ele para um outro nível. O propósito é um processo. O propósito, eu mesmo sei qual é o meu propósito, mas todo mês eu me torno mais conectado com ele, porque eu estou sempre me alinhando com ele. Combinado? Então, eu quero te convidar agora a conhecer a visão antiga sobre o chakra e como essa visão pode transformar o seu ponto de vista sobre a vida, né? E sobre como você pode usar os chakras de uma forma muito mais poderosa, não só para ter uma energia melhor, mas para você saber quem você é realmente, né? Qual é a sua missão, como você deve prosperar aqui na Terra, como você pode encontrar o seu lugar, que é a coisa mais incrível que pode existir. Então, os dois pontos que eu acredito que é muito importante eu ressaltar aqui nesse vídeo e que são os dois pontos que você vai precisar se conectar com isso para fazer uma revisão desse conteúdo de chakras é o seguinte, dentro do que você já aprende. Se você nunca aprendeu nada, que é ótimo, você pode estudar aqui, você vai ter um conteúdo antigo completo. Se você já estudou a parte moderna, você vai integrar. Então vamos lá. O primeiro ponto, que é um ponto que me preocupa muito do que se fala muito sobre chakras, é que a pessoa tem uma visão como se o primeiro chakra, o segundo chakra e o terceiro chakra fossem chakras inferiores, ok? Então as pessoas têm uma noção que tipo meio que assim, o primeiro chakra é um chakra legal, é um chakra meio denso, meio instintivo, animal. Então a gente deve achar que isso é tipo o inferno, né? A palavra inferior parece um inferno, né? E quando a gente pensa nos chakras superiores, né? O sétimo, o sexto, parece que são chakras incríveis, né? São chakras lindos. Então a gente tem uma ideia que, como se a gente, quanto mais vai para os chakras superiores, mais energia fica um nível de consciência melhor, parece que a gente vai realmente encontrar o propósito de vida. Não é bem assim. Então, se a gente levar nossa energia só para os superiores, você vai ser uma pessoa que vai ter muito conhecimento legal, uma vibe legal. Você pode ser uma pessoa legal com uma vibe legal, pessoa que tem paz de espírito e tudo mais. Mas às vezes você tem uma certa paz, mas você tem um vazio. Você pode ter uma paz, mas você não ganha dinheiro. Você não sabe como se conectar com o mundo. Você se isola do mundo, entendeu? Às vezes, se você procurar essa conexão com os chakras superiores, pode te dar uma falsa ideia de iluminação. Então, tem muita gente que fica querendo meditar, fica querendo usar substâncias para ele abrir a consciência e a pessoa se perde, porque ela está apenas ativando as frequências superiores e está meio que desconectando das inferiores. Isso não é bom. Então, a gente tem no mundo holístico, a gente tem um julgamento, às vezes, perante as pessoas que têm uma energia mais densa. Quando você vê uma pessoa falando palavrão, por exemplo. Palavrão é uma coisa densa, né? Se eu não vou falar palavrão agora, mas se eu falasse palavrão, seria uma coisa densa, né? Porque é uma coisa meio vulgar. O que o palavrão representa? É um pouco essa energia mais densa. Só que o lado ruim do denso. Mas tem também coisas da parte densa que são coisas boas, como, por exemplo, a gente estar aterrado, a gente trabalhar a conexão com a natureza, a gente estar ligado à disciplina, a gente estar se conectando com a rotina. Mas muitas vezes, quando a gente fica muito no paz e amor, a gente não quer ter que lidar com horário, ter que lidar com agenda. É uma prisão isso. Você está aqui na Terra para cumprir um propósito. Você tem que ter rotina, agenda, você tem que ter coisa, você tem que fazer atividade física. É importante, tudo isso é importante, né? Então, quando a gente vai muito para essas frequências, se desconecta. E aí a gente tem uma crença que
Esse chakra superior é tudo de bom, não tem nada de ruim ali. Você vê que existem alguns temas, algumas temáticas que a gente acredita que tudo é bom. Por exemplo, ler livro é tudo de bom, meditar é tudo de bom. Não, mas espera aí, depende. Se você lê demais, se você lê livro, não pratica o que você lê, é péssimo. E se você medita o tempo todo, mas você não, a tua vida é só isso, se resume só a isso. Tá, então você vai ser um monge, é isso. Né? Então tem gente que encontra uma fuga nisso. Eu vou morar no mato. E aí, como é que você vai servir? Você vai conseguir morar no mato e servir a sociedade? A gente fica achando que aqui isso tudo de bom, e não é bem assim. Tem gente que é legal, tem uma vibe legal, mas não está contribuindo, está se perdendo, está fugindo da realidade. E aqui, só que tudo de ruim. Não, aqui, ainda bem que tem pessoas aqui que estão trabalhando, fazendo as coisas pé no chão. Às vezes tem uma parte densa disso, que pode se tornar uma coisa mais instintiva, mais animal. Isso depende se isso está vivendo só isso. Então, qual é o segredo para a gente conectar verdadeiramente com o nível de consciência elevado? Não é subir energia para cima, mas é você integrar essa energia. Então você tem que ter as 7 cores funcionando. Então a alquimia acredita que quando nós somos multicolor, quando todas as cores funcionam em nós, a gente realmente vai conseguir ativar o nível de consciência superior. Então a gente não pode ficar querendo pular lá no alto e esquecer o chão, entendeu? A gente tem que integrar todas as energias. Então quando eu encontro uma pessoa mais densa, eu tenho que pensar o que eu posso aprender com essa pessoa mais densa. Em vez de eu sentir uma desconexão, porque eu sou mais dos chakras superiores, eu tenho que aprender o que essa pessoa pode me ensinar, né? A ser mais aterrado. Mas tem uma parte que eu não quero aprender, a parte ruim daquele chakra, mas eu quero aprender a parte boa. Eu quero me aterrar, eu quero conectar com o meu corpo. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer é essa questão do chakra dominante. Por que às vezes você não vai querer conectar com os chakras inferiores? Porque se você tem um chakra dominante lá de cima, você vai ter uma dificuldade de acessar. E isso é uma prisão astrológica. Então, em cada um dos chakras, existem mecanismos que são chamados de prisões astrológicas. E a gente tem que aprender a sair desses mecanismos. Muitas vezes a prisão astrológica pode ser um chakra dominante, que é onde você fica preso mesmo. E tem outros mecanismos onde o chakra está preso e você não consegue acessar aquela memória, porque você tem um trauma, você tem uma memória negativa sobre aquela frequência e você não quer acessar porque você tem um problema. E a gente tem que desbloquear isso, porque você tem que acessar as 7 cores, que todas elas fazem parte de quem é você e tem que fazer parte da sua vida. E isso vai depender disso, o teu sucesso, o teu propósito, tudo isso é muito importante. Então, esse conteúdo é um ponto de base para que você possa se guiar nesse processo. Agora, eu quero que você tenha acesso também a uma informação mais completa de cada um dos chakras. Por isso, que a partir desse vídeo, os próximos 7 vídeos que eu vou postar aqui no canal serão vídeos sobre cada um dos chakras, para que você possa conhecer como funciona cada cor, cada chakra na visão da alquimia. Eu vou mostrar qual é a diferença entre a visão moderna, a visão antiga, o porquê que a visão antiga era assim. E aí você vai aprender a desbloquear, através dessa visão, o entendimento que você tem do chakra e a desbloquear os comportamentos que você precisa para que você possa ter uma vida mais próspera, mais conectada com você mesmo, com a sua essência. Então, você te inscreve no canal para que você possa receber, logo que esses vídeos, não sei em que período está ouvindo esse vídeo, se quando eu estou lançando o vídeo, vai demorar ainda 7 semanas para você receber, né, os 7 vídeos. Se você assiste depois, de repente os vídeos já estão ali no canal, combinado? Então depois você assiste os outros 7 vídeos dessa série de 7 chakras, que vai ficar na playlist também do canal. Além disso, eu quero te fazer um convite muito importante, porque esses 7 vídeos serão 7 vídeos com um nível de consciência mais público, para todo mundo assistir, para que seja bom para todos. Então, além de você participar dessa série de 7 chakras, que estará pública aqui no YouTube, eu quero te convidar a você participar de uma jornada 100% gratuita e online, que vai acontecer numa data específica, e essa jornada das 7 prisões astrológicas é para você entender em qual prisão astrológica você está, qual é o teu chakra dominante, você entender como funciona a tua aura, para que você possa fazer esse procedimento. Então, a série de 7 chakras é bom para isso, ajuda, só que a gente vai acessar num nível um pouco mais superficial. Quando a gente vai entrar na jornada, a gente vai ter mais tempo, que nós teremos na jornada mais horas de conteúdo, será ao vivo, será uma energia em egrégora, todo mundo junto, em um grupo, né? Milhares de pessoas ao vivo. Eu já fiz esse curso, várias edições, várias turmas, e até hoje, mais de 36 mil pessoas já fizeram parte dessa egrégora ao vivo. Então vai ser muito poderoso, a gente tá junto, e se você tem interesse em se inscrever, é gratuito e online, mas você tem que ver a data. Então você precisa, na descrição do vídeo e no comentário fixado, você tem um link para se inscrever. Aí você se inscreve, você entra no grupo de WhatsApp e você aguarda chegar a data. Às vezes tem lá na página espiritual, a data vai ser essa, às vezes lista de espera. E você aguarda, quando tiver uma, aí você vai poder
poder participar. Se organiza que vai ser muito especial. E por enquanto você está aguardando, aproveita, assista o conteúdo aqui do canal, começa a colocar em prática esse conteúdo que estou te trazendo para expandir a sua consciência de uma forma íntegra, usando todas as cores que a tua aura carrega, e para que você possa, sim, encontrar tudo que da tua vida tem para te oferecer. Abraços alquímicos e te vejo no próximo vídeo.